Isso aqui que eu vou te ensinar hoje atrai um homem como um imã. Olá, deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos, e hoje eu vou compartilhar com você um segredinho aí que eu descobri ao longo dos últimos tempos e que está fazendo muita diferença na minha vida. Olha só, até pouco tempo atrás, eu era uma dessas pessoas, mesmo atuando já com relacionamentos, tá? Como mentora de relacionamentos. Eu era uma dessas pessoas que achava que essas grandes diferenças entre homens e mulheres eram mais bobagem do que qualquer outra coisa. Que todos nós somos seres humanos com as nossas individualidades e complexidades e que muitas das nossas condutas e comportamentos nas relações são socialmente construídos e aprendidos, ou seja, através do nosso convívio em sociedade e tudo aquilo que a gente herdou do nosso inconsciente coletivo. Porém, entretanto, todavia, eu comecei a perceber na minha experiência com as minhas alunas e mentoradas que existiam alguns padrões de conduta delas e padrões de comportamentos e condutas dos homens com que elas se relacionavam. E aí eu comecei a expandir um pouquinho minha mente, abrir um pouco minha cabeça para estudar as questões de diferenças entre homens e mulheres, sim. E através de um estudo mais científico mesmo, tá bom? Eu comecei a realmente estudar como que as características biológicas e hormonais funcionavam diferentes entre homens e mulheres e também através de estudos da psicologia junguiana, que fala muito a respeito disso. Se você não conhece Jung, ele é o pai da psicologia analítica e ele é um dos grandes nomes da psicologia e ele já trazia esse conceito pra gente das polaridades, né, das diferenças entre feminino e masculino. Jung chama feminino de ânima, masculino de ânimos, mas no taoísmo, que é uma filosofia chinesa, a gente também encontra as diferenças entre feminino e masculino através das polaridades Yin e Yang. Já falei sobre esse símbolo, sobre essas polaridades aqui no canal em outro vídeo, mas é basicamente aquele símbolo que todos nós conhecemos, onde tem o preto e o branco, um complementa o outro, um contém o outro. Quando eu comecei a me aprofundar nesses estudos, tudo começou a fazer sentido na minha vida e na minha cabeça. Perguntas que eu me fazia sobre por que pra mim sempre foi mais fácil determinadas coisas do que para outras mulheres começaram a ser respondidas. E com essas respostas veio a solução para as questões que elas estavam enfrentando. Por que o meu relacionamento hoje é tão prazeroso e funciona tão bem para mim e para o meu marido de uma forma leve e natural, sem que a gente precise ficar criando mecanismos artificiais ali para um chamar a atenção do outro, um agradar o outro? Não, isso funciona de uma forma muito natural. Eu descobri que eu vivia isso intuitivamente na minha vida já. E é por isso que antes eu não dava tanta bola, porque eu já estava vivendo isso. Então eu não precisei me preocupar. Só que quando eu comecei a encontrar as questões das alunas e mentoradas, aí sim isso veio pra mim. Todos nós temos as duas polaridades, né, seres humanos, feminino e masculino. O ponto é que se você é uma mulher heterossexual que tá me escutando aqui agora, você tem uma predominância do feminino na sua vida, né? Essa característica é a polaridade que te deixa mais descansada. Quando você vive a tua vida através de características femininas, né? Você guia sua vida por elas, você se sente bem, mais realizada, mais descansada, mais potencializada na tua essência de mulher, na fêmea que existe em você. E o homem justamente o contrário, ele tem a polaridade masculina mais proeminente em sua vida. Então, quando ele exerce funções mais masculinas, quando ele coloca esse masculino mais à tona na vida dele, ele guia a vida dele por esse masculino, ele se sente mais forte, mais capaz, a autoestima dele fica mais alta, e assim os dois se sentem bem e, consequentemente, um atrai o outro, porque são polos opostos. Jung tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que fala o seguinte: todo homem leva dentro de si a imagem eterna da mulher, não a imagem desta ou daquela mulher em particular, mas sim uma imagem feminina bem definida. Sendo inconsciente, tal imagem é sempre projetada na pessoa amada e constitui um dos principais motivos de atração ou de repulsão. Você tá entendendo isso? De repente, para esse vídeo, ouve de novo essa frase aí que as coisas vão fazer muito sentido para você. Este homem, né, o masculino deste homem, ele já tem uma concepção do
feminino, criada em sua mente pelos hormônios, pela biologia, pela construção social também. Eu não abandono isso, tá? Tá tudo junto no mesmo bolo ali. Mas essa imagem feminina já tá dentro dele. Então, ele vai projetar isso em você ou nas próximas mulheres que ele for se relacionar. Dependendo do que ele encontrar ali, se você corresponder àquela imagem, ele vai se sentir mais atraído ou mais repelido. Cuidado, porque eu não estou falando que você tem que caber em uma caixinha cheia de estereótipos. Essa imagem, ela é flexível, tá bom? Não é uma imagem, uma caixinha dura que você tem que preencher todos os requisitos ali. Não! É uma imagem flexível que você já tem dentro de você aquelas concepções, porque você já é o feminino. Só que muitas vezes você não está sabendo acessar isso, potencializar a tua essência feminina. Só para trazer algumas características aqui para você ter uma ideia, né? Yang, masculino, tem características como ser provedor, ter foco, individual, competitivo, prático, extrovertido, vontade, força, mental, solar, construtivo, rápido, aterrador e quente. Yin, feminino, tem características como ser receptivo, ser sistêmico, global, cooperativo, detalhista, introspectivo, sabedoria, resistência, intuitivo, lunar, instrutivo, ter paciência, abrangente e frio. Lembrando que você, mulher, também tem características Yang e ele, homem, também tem características Yin. A diferença é a calibragem dessas características dentro de cada um de vocês, tá bom? E aí, o que eu quero dizer com isso, gata? Que estar alinhada à tua polaridade proeminente te traz satisfação, realização, beleza, bem-estar e ainda atrai o homem, que é a polaridade complementar à tua. É justamente o oposto de você. E quando você se conecta com o homem, isso também potencializa o teu feminino, porque faz parte da energia feminina querer um relacionamento. Lembra que eu coloquei as características para você aqui? O masculino, ele é mais individual, o feminino, ele é mais cooperativo, ele é mais abrangente, ele é mais receptivo. Essa é a energia, é a dinâmica que constrói relacionamentos, né? Se a gente for parar para olhar áreas diferentes da vida, né? Então, por exemplo, mercado de trabalho, a tua área profissional ali. É uma energia que, tudo bem, vai ter o feminino, mas geralmente o que domina mais, ainda mais vivendo nesse sistema capitalista, né? E nas nossas tradições ocidentais, porque no Oriente também é diferente, mas aqui no Ocidente, no sistema capitalista, o que é vigente, o que é mais proeminente, aquilo que manda é o Yang, né? Competitividade, individualismo. Agora, em relacionamentos é justamente o contrário. Em relacionamentos é o feminino, porque é conexão, é compartilhamento, é introspecção, e essa é a tua característica mais forte, aí a tua essência mais forte, na verdade, né? Você tá percebendo a mágica do que eu tô trazendo para você aqui? O ponto é que nós, mulheres, perdemos muito desse contato com a nossa feminilidade, muito por conta de um contexto social patriarcal da nossa sociedade, que valoriza Yang em detrimento de Yin, que valoriza masculino em detrimento de feminino. Então, o que aconteceu? Lá antigamente, né, sei lá, 1950, a mulher não tinha direito de nada, né? Nós éramos criadas para sermos dondoquinhas, ficarmos em casa, cuidar da família, cuidar do marido, não tínhamos função, a nossa energia não era valorizada, porque, veja bem, o problema não é cuidar da família, cuidar do marido, era que isso era visto como inferior, e por conta disso a gente não podia votar, a gente não tinha direitos, né? Éramos deixadas ali à mercê da sociedade, a ralé, né? A escória mesmo. Aí, o que as nossas antepassadas precisaram fazer? Lá em, sei lá, 60, 70, as mulheres começaram a exacerbar essa energia masculina para conquistar os seus direitos. Elas precisaram exacerbar Yang, né? Se tornarem mais agressivas para conseguirem fazer as coisas, para conseguirem conquistar o lugar ao sol no mercado de trabalho. Então, graças a elas, a gente está aqui hoje. O ponto é que nós nos masculinizamos tanto e por tanto tempo que isso acabou sendo referência para muitas de nós, e a gente continua levando essa mesma energia que muitas vezes ainda na nossa sociedade atual, sim, é mais valorizada no mundo do trabalho. Não vou mentir para você, isso acontece muito. Só que a gente pega e leva muito isso para os nossos relacionamentos. E aí o negócio não funciona. Porque quando você leva para relacionamento, como que você fica? Você quer conquistar esse homem a qualquer custo, ou reconquistar
a qualquer custo, né? Você acaba bancando esse homem, competindo com ele, entrando em atrito. E aí, o que acontece? Você repele esse homem, porque você vai com a mesma energia de competição. Os dois na mesma polaridade vão se afastar. O masculino dele precisa de espaço. E o nosso feminino, dentro de um relacionamento, é aquele que vai fornecer o espaço. Só que se a gente entra nessa conduta, a gente acaba indo para relacionamentos com uma postura de superioridade, achando que sabemos aquilo que é melhor pro outro, muitas vezes bancando a mãe do cara, a psicóloga, terapeuta, empregada. Você é todas as funções menos parceira de vida dele. Isso faz com que você castre a masculinidade desse homem. Então, de duas uma, ou você vai castrar essa masculinidade saudável dele, ele vai se tornar um verdadeiro banana no seu lado, não vai conseguir fazer nada, não vai ter força pra fazer nada, e é daí que vem aquele discurso, né, que eu vejo muitas de vocês falando, mas sou sempre eu que tenho que fazer, sempre eu que tenho que fazer. Você já deu espaço pra esse homem fazer algo, né? Crescer por ele? Dependendo de quanto tempo ele tá castrado, pode ser que realmente demore pra ele fazer esses movimentos, porque ele não acredita no potencial dele, né? A autoestima dele tá tão merda que realmente não vai rolar. Agora, claro, não estou falando que é culpa sua, tá bom? Porque eventualmente você pode também ter atraído esse tipo de homem pra sua vida, com esse excesso de masculino. Você vai atrair que tipo de homem se você é a polaridade masculina da situação? O cara que tá no feminino distorcido, né? Aquele feminino que não é o feminino saudável do cara, que tem que tá, mas tem que estar num equilíbrio ali. É o cara que tá com o masculino dele baixíssimo, então ele vai pra relacionamento buscando uma mãe já. Ele já vai tentando encontrar aquela mulher que vai bancar, que vai fazer, e é esse tipo de cara que muitas vezes você bota do seu lado ali e não percebe, tá? E aí, calma que não para por aí. Tem um outro problema dessa equação, e este problema aqui eu vivi na pele. Eu demorei, inclusive, bastante tempo pra conseguir perceber essas questões e estudar a dinâmica das polaridades, porque eu nunca fui essa mulher masculinizada. Eu nunca fui agressiva nos meus relacionamentos, pelo contrário, eu sempre tive muita facilidade em atrair homens, né? Então, eu não via muito isso como um problema. O meu problema era manter. Eu não conseguia manter os caras na minha vida, porque eu era extremamente imatura. Aquele feminino muito distorcido, romantizado, um poço de emoções, não tinha responsabilidade pela minha própria vida, sempre me vitimizava, porque o outro fez isso, porque a culpa é do outro, porque não sei o que lá. Eu nunca, né, era a responsável ali, era sempre o outro. E isso fazia com que eu não desenvolvesse uma capacidade de tomar decisões importantes num relacionamento também. Então foi esse processo ao longo dos últimos anos que me proporcionou conquistar, mas manter um relacionamento saudável na minha vida. Me instalar, assim, na minha polaridade feminina, mas amadurecer neste processo. Sair do lugar da criança mimada para me tornar uma mulher adulta. A mulher adulta que toma decisões, que arca com as consequências, que vai e faz o que precisa ser feito para conquistar os seus objetivos, sim, mas de uma forma feminina, é claro. E o que aconteceu? Depois de muitos relacionamentos fracassados aí com os caras que, né, também eram super imaturos, porque, como eu tava na minha polaridade feminina, eu até atraía uns caras na polaridade masculina também, né? Só que eu era imatura. Então quem que eu vou atrair? Os homens imaturos. Os homens que traem, os homens que mentem, os homens que não têm respeito por você. Era esse tipo de homem que eu atraía pra minha vida. Então quando eu amadureci, quando eu construí, fiz esse processo dentro de mim, eu pude atrair e manter um homem maduro na minha vida. O meu atual marido, que é um homem masculino, provedor, líder, que me protege, que me ama, que me cuida, mas ao mesmo tempo que é extremamente maduro, sabe o que quer, não tá aqui pra brincadeira e me respeita. O que acontece? E que eu percebo, né? Que a maioria das mulheres que está na masculinidade, né, na distorção ali, tá liderando a vida amorosa pelo masculino, atrai os bananão, né? Aqueles bundão ali que eu já falei, os betas. E as mulheres que estão no feminino ferido, que não amadureceram ainda, atraem os alfas, que é aquele cara garanhão, bonitão, gostosão, popularzão, mas que quer pegar todo mundo. Ele tem uma masculinidade frágil também, então para provar o masculino dele ali, ele quer ter várias mulheres, né? Porque é um homem imaturo também. Então eu quero que você entenda com esse vídeo é que o poder da mulher, o teu poder de mulher aí, está no sentir maduro. Você vai ser muito mais lembrada por um homem pela
pela forma como você fez ele se sentir do que aquilo que você fez por ele. E se você fez ele se sentir mal, você vai ser lembrada por isso. Seja com as suas crises de maturidade, seja por você ter tentado competir com ele. Então deixa eu te dar algumas dicas para você estimular o teu feminino e também o masculino saudável desse homem. Pode ser o seu ex, pode ser o crush que você tá saindo, pode ser dentro de um relacionamento, não importa, tá? Comece a usar o seu feminino cada vez mais nas suas relações hoje em dia, porque você vai ver a mágica acontecer e depois você me conta, tá bom? Não acredita no que eu tô falando não. Testa na sua vida e depois me fala se fez sentido. Então 5 dicas para você começar a fazer isso na prática. Primeira dica, expresse aquilo que você está sentindo ao invés de acusá-lo. Então vamos supor que dentro do teu relacionamento, ele tem algum tipo de comportamento que você não gosta. Exemplo, ele fica ali curtindo fotinho de outras mulheres no Instagram, sei lá, né? É claro que isso não é nem um pouco legal, né, gente? Só que existem formas e formas de você falar sobre isso, tá? Uma forma de você criar um campo, né, pra atrair este homem, não pra repeli-lo, lembra? É ao invés de você acusá-lo, né? Então, nossa, mas você tá fazendo isso de novo? Que absurdo! Isso não se faz. E começa a criticar ele porque você é um sem vergonha, porque você não sei o que, não sei o que lá. Traz isso pro campo de sentimentos. Expressa pra ele a forma como você se sente. Olha, amor, você faz tal coisa é um fato, tá? Você faz tal coisa, curte fotos de mulheres no Instagram, ponto. Quando você faz isso, eu confesso que eu me sinto rejeitada, eu me sinto mal com a minha aparência, eu sinto que de repente você não tá mais sentindo desejo por mim. Essas são as coisas que eu sinto quando você faz isso, né? Então eu gostaria de pedir pra você não fazer mais isso, porque senão realmente a minha autoestima fica abalada e isso pode interferir no nosso relacionamento. Você percebe o poder da forma de se comunicar? Se ele não estava fazendo isso por mal, tenha certeza que ele vai parar no mesmo momento, porque ele se importa realmente com você. É claro que eventualmente se ele for um alfa, aí ele vai continuar, mas provavelmente é porque você atraiu esse alfa pra sua vida, né? O alfa lá, pegador, comedor que não tá nem aí, que é imaturo. Aí são outros 500, mas a sua parte você tá fazendo e se ele não for a cara certa, você termina, tá? Te dei um exemplo aqui da forma como você pode fazer. Segunda dica, reconheça ele pelas coisas boas que ele faz pra você. Então, se vocês saem, ele puxa a cadeira pra você sentar, ou se ele abre a porta do carro pra você entrar, reconhece, né? Fala, nossa, obrigada por isso, eu me sinto muito segura, eu me sinto muito bem quando você faz isso. Ele vai se sentir o seu herói extremamente poderoso e se sentir mais atraído por você. Sim, senhora, afinal, ele quer estar do lado de uma mulher que faz ele se sentir um homem. Terceira dica, seja leve e divertida, traga leveza pro ambiente que vocês estiverem, né? Brinque, ria, seja aquela mulher da companhia gostosa que todo mundo gosta de ter ao lado. Ele vai se sentir muito bem, consequentemente vai querer viver mais momentos assim ao seu lado. Cultive a sua beleza. E aí, deixa eu te falar uma coisa, ó, durante muito tempo eu releguei muito essa questão da aparência, porque ao longo dos últimos anos eu comecei a ir por um processo de aprofundamento da minha maturidade, então eu realmente comecei a dar mais importância para isso, para as minhas condutas, para os meus comportamentos, para minha autorresponsabilização. Eu comecei a me responsabilizar pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida e eu vi o quão profundo isso era e o quão poderoso isso era. Só que quando eu comecei a fazer esse movimento e sair da imaturidade, eu comecei a olhar para trás e falar, tá, mas tá, tudo isso aqui não presta mais. Se lá no passado, lá no mais passado, né, eu era aquela mulher imatura, mas que me preocupava muito com aparência, beleza física e estar me sentindo bonita nos lugares, eu associei, quando eu comecei a fazer esse movimento de amadurecimento, eu associei imaturidade a cultivo da aparência. Então eu releguei tudo isso, eu coloquei tudo num bolo só e falei, não preciso disso. Mas você pode ter os dois. Esse é o poder da mulher. Cultivar a sua aparência e a sua beleza física é um cultivo, sim, a sua feminilidade. É um cultivo da parte mais superficial da feminilidade? É, mas não deixa de fazer parte do todo. Então você pode ter os dois. Aliás, você deve ter os dois, tá bom? Porque isso te potencializa como mulher. É claro que se você for bonita e imatura, como eu era, não vai te adiantar bosta nenhuma.
nada. Você vai continuar se ferrando bastante aí, como eu me ferrei durante muito tempo. Mas, se você for madura e não cultivar a sua beleza, e quando eu falo beleza, não é estereótipo, tá bom? Não é pra você ser que nem a Gisele Bündchen. Eu tô falando de você ter uma rotina de autocuidado, né? De zelo, de amor com a tua aparência, como a forma que você se apresenta pro mundo. Então, se você abrir mão disso, você vai ser uma mulher madura, mas ainda assim vai estar faltando algo. Você vai se sentir incompleta, você vai se comparar com outras mulheres, porque o nosso feminino valoriza a aparência, ele é o detalhe, né? Ele é a beleza, ele é o bem-estar. Então, vai estar faltando alguma coisinha. O ideal dos mundos é que você una esses dois polos, porque nós podemos ter toda a abundância do universo, a gente pode ter tudo, não precisamos ficar presas nessas crenças de escassez que eu fiquei durante muito tempo aí e estou te libertando disso agora, tá bom? E aí a quinta e última dica é para você usar a tua sensualidade, o teu mistério, para atiçar também a imaginação deste homem aí. Os homens são muito mais visuais que nós mulheres e esse é um poder que você pode exercer para despertar ali o desejo dele, despertar essa atração natural. Como que você pode fazer isso? Flertando. Se você estiver no mesmo ambiente que ele, você pode dar aquele olhar profundo, olhar para baixo, olhar para ele de novo, fazer aquela brincadeirinha assim, dar um sorriso, né? Aquele sorriso mais provocante. Quanto mais misteriosa você for, melhor, porque aí você vai dar aquela sensação para ele de será que é? Será que não é? Será que ela tá olhando para mim? Será que não tá? E isso vai bagunçar a cabeça dele. Caso você não esteja com ele e quiser de repente mandar uma mensagem, aí esse tipo de mensagem pode caber num contexto de você tá ficando com uma pessoa, de ser um crushzinho, ou se você estiver retomando o contato com o teu ex, tá? E aí eu faço um parênteses aqui nessa questão de retomar o contato com o seu ex, porque essa mensagem só vai funcionar se vocês já estiverem se reaproximando, já tiverem feito contato zero, né? É uma fase mais avançada, mas vocês estão naquela friend zone, digamos assim, e você quer tacar fogo no parquinho, aí você manda uma mensagem nesse estilo. Por exemplo, oi fulano, tô tomando um vinho delicioso aqui, ó, e aí eu botei vinho, porque é algo que eu gosto, tá? Se você tiver alguma outra afinidade com ele, algum momento que vocês passaram juntos, algum outro interesse, você pode substituir aí. E eu lembrei de você. Eu fiquei pensando, o que a gente estaria fazendo se você estivesse comigo agora? Você percebe que você não falou nada, você só tacou um foguinho ali e vai deixar este fogo rolar de acordo com o interesse desse homem. É uma forma de você usar o feminino para cultivar o masculino dele. O feminino facilita, o masculino vai lá e faz. Mas ó, deixa eu colocar um disclaimer aqui, tá? Isso aqui não é pílula mágica. É apenas um repertório dentre tantos outros que eu trouxe para facilitar a sua vida aqui, porque vocês sempre me pedem, né? Gabi, o que eu posso falar especificamente? Eu trouxe para te ajudar, né? Pra não ter esse problema aí, porque eu sei que às vezes rola uma falta de criatividade, que vocês gostam de dicas mais práticas. Mas não se apegue ferrenhamente a isso, tá bom? Senão pode virar joguinho emocional. E não é pra ser joguinho emocional. Vai ser joguinho dependendo da forma como você usa. Então, ó, testa aí na sua vida e depois vem me contar se isso fez sentido, se isso repercutiu de alguma forma na sua alma. Eu tenho certeza absoluta que se não repercutiu ainda, vai repercutir em algum momento e você vai lembrar deste vídeo, tá bom? Se fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião a respeito. Um joinha também pro YouTube saber que os meus conteúdos são bacanas e assim ele traz mais pessoas pra se juntar a nós por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo e aí você não corre o risco de perder nada, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.